do Senhor, igreja, amém? Você pode se colocar em pé. Graças a Deus, mais um dia que o Senhor tem reservado para a sua igreja, para nós que estamos aqui nesta noite. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Salmos 115. A glória do Senhor e a vaidade dos ídolos, exortação a confiar só em Deus. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. Porque dirão as nações, onde está o teu Deus? Mas o nosso Deus está nos céus e faz tudo o que lhe apraz. Os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Nariz tem, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam. Tem pés, mas não andam. Nem só algum som sai da sua garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que o fazem e todos os que neles confiam. Confia, ó Israel, no Senhor. Ele é teu auxílio e teu escudo. Casa de Arão, confia no Senhor. Ele é teu auxílio e teu escudo. Vós, os que temeis ao Senhor, confiai no Senhor. Ele é o vosso auxílio e o vosso escudo. O Senhor que se lembrou de nós, abençoará a casa de Israel. Abençoará a casa de Arão. Abençoará os que temem ao Senhor. Portanto, pequenos como grandes, o Senhor vos aumentará cada vez mais, a vós e a vossos filhos. Sede benditos do Senhor, que fez os céus e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu ele aos filhos dos homens. Os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem ao silêncio. Mas nós, você pode falar juntamente comigo o último versículo, 18. Mas nós bendiremos ao Senhor, desde agora e para sempre. Louvai ao Senhor, amém, igreja? Você pode nesta noite dar uma salva de palmas para o Senhor. Louvado seja, engrandecido o nome do nosso Deus. Você pode cumprimentar o seu irmão que está do lado? Se não tiver alguém do seu lado, meu irmão, minha irmã, cumprimente uns aos outros nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. A pastora Cris, o irmão, aleluia, louvado seja o nome do Senhor para sempre. Que bom é estarmos na casa do Senhor, que bom é cantar louvores ao Senhor, bendizei ao Senhor, ó minha alma. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Pai querido e Pai amado, Senhor, nesta noite, Senhor, te damos glória, te damos, Senhor, louvor, Senhor. Pai, muito obrigado, Senhor, porque estamos aqui na tua casa. Senhor, muito obrigado pelo dia de hoje. Senhor, muito obrigado pela manhã, Senhor. Muito obrigado pela tarde. Muito obrigado pela tua bondade, infinita misericórdia e graça. Senhor, muito obrigado porque estamos aqui nesta noite para te adorar, para bendizer o teu nome. Senhor, fica conosco, Senhor. Toma nossas vidas em tuas mãos. Pai, necessitamos de ti, Senhor. Sem ti nada podemos fazer, Senhor. Pai querido, abençoa a tua igreja. Abençoa seu ministério da tua casa. Senhor, abençoa o nosso pastor, reverendo Roberto Barnabé. Pai, entra com o teu mover, com a tua providência. Pai, na vida do teu servo, Senhor.
Toca, Senhor, no físico, Senhor. Toca, Senhor, nas juntas, Senhor. Toca, Senhor, nos ossos. Toca, Senhor, nos órgãos, Senhor. Pai querido e Pai amado, Senhor, nós cremos na cura. Senhor, todo tratamento, todo remédio, Pai, que o teu filho está tomando, Senhor. Pai, abençoa a equipe médica. Pai, tome a frente, tome a direção. Senhor, direcione, Senhor, o teu povo. Pai, abençoa, Senhor, cada pastor, Senhor, cada família ministerial da tua casa. Ó Deus, muito obrigado, Senhor. Nesta noite, Senhor, rendemos a ti o nosso louvor e a nossa adoração. Pai, abençoa cada família aqui representada. Senhor, cada filho, cada neto. Ó Deus, cada esposa, cada esposo. Pai, entra com o teu mover na nossa família. Senhor, necessitamos, dependemos de ti. Sem ti nada podemos fazer, Senhor. Fica conosco, Pai. Receba nesta noite a nossa oração. E assim te pedimos e engrandecemos o teu nome. Em nome de Jesus. E você pode dizer amém, igreja? Vamos ouvir o ministério de louvor nesta noite. Pode aplaudir. Glória a Deus, aleluia. Você pode aplaudir o nome do Senhor, aleluia. Louvado seja, engrandecido o nome do Senhor. E nesse mesmo espírito de adoração ao Senhor, vamos estar fazendo a oração intercessória. Você nesta noite, se tem alguém que precisa das suas orações, se coloque como intercessor, amém, igreja? Irmã Lídia. Aleluia, com muito louvor, a palavra do Senhor no Salmo 34 vai dizer que perto está o Senhor dos que têm o coração contrito e salva o de espírito quebrantado. Ele diz também que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. E nesse momento nós vamos interceder por aqueles que estão sofrendo, por aqueles que não têm força, por aqueles, ó Deus, que nós sabemos que um dia já estiveram na presença do Senhor e hoje se encontram abatidos, desanimados, mas o Senhor é o Deus que salva os de espírito oprimido. Nós vamos incluir nas nossas orações o Paulo Sérgio, que está no CTI, o José Carlos, que está passando por uma enfermidade, Cássia Valéria, Rosiane Jardim, Sônia Maria, Márcia Nunes, Silvia Mereci, o Luiz, que está com Covid, o Jorge Guimarães, a Cássia Oliveira, a pastora Rosimere, o nosso reverendo e todos aqueles que vocês sabem que nesse momento carecem das nossas orações. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, Deus Santo, Eterno e Poderoso. Pai eterno, nós queremos te louvar, exaltar, bendizer ao teu nome, porque só tu, ó Deus, só tu é digno de honra, de glória e de louvor. Pai, nós estamos aqui, Senhor, reunidos como igreja para clamar o teu favor, clamar a tua misericórdia, clamar, ó Deus, porque sabemos que o Senhor é o Deus que faz, o Senhor é o Deus que faz infinitamente mais, além daquilo que nós pedimos ou pensamos. O Senhor é o Deus de milagre, Deus de maravilhas. Queremos apresentar, Senhor, a causa desses servos que têm chegado, têm pedido, têm colocado, têm clamado. Muitos não têm mais forças nem para orar. Ah, Deus, mas o Senhor é o Deus que colhe todas as lágrimas. Nenhuma lágrima dos teus servos vai cair no chão, porque o Senhor já recolheu, já interpretou e já cuidou e sarou as nossas feridas e as nossas enfermidades. Pai, nós queremos clamar, ó Deus, por aqueles que um dia estiveram te servindo, hoje se encontram prostrados, caídos, desanimados, não têm forças, Senhor, nem para se levantar, mas o Senhor é o Deus que salva, que levanta com a destra fiel. Ah, Pai, renova, restaura, aviva a tua obra, Senhor, aviva, Senhor, a tua obra em nosso meio. Pai, que haja um espírito adorador, um espírito
impetuoso para resgatar essas vidas que se encontram enfermas. Dai-nos, ó Deus, a direção e a sabedoria, Paizinho, para que possamos clamar, buscar e resgatar essas almas feridas. Pai amado, toma a tua igreja, ouça o clamor da tua igreja, contempla cada coração, cada pedido que é feito aqui neste altar, porque esse lugar não é outro senão casa de oração, e o Senhor se faz presente em nosso meio. Pai, nós queremos te agradecer por esse dia que se chama hoje, que o Senhor nos presenteou com o melhor dia das nossas vidas. Queremos entregar em tuas mãos, Senhor, clamando, sabendo que o Senhor marcou esse encontro aqui conosco. Fala a cada coração, Pai. Tu és o Deus que não despede ninguém de mãos vazias. Ah, Paizinho, que nessa noite, nenhum de nós, nenhum ser que passou por essas portas, saia daqui sem te ouvir, sem receber de ti a resposta que está clamando, a resposta que está buscando. Pai, nós queremos te pedir, visita o nosso lar, visita a casa do teu servo, da tua serva. Entra ali, Senhor, e faz a obra completa. Muda o que precisa ser mudado. Retira, Senhor, aquilo que não louva o teu nome, aquilo que não te agrada. Muda esse quadro, muda a história. Ainda que não estejamos percebendo, mas o Senhor é o Deus que tudo vê. O Senhor é o Deus que sonda a mente, sonda o coração e sabe exatamente aquilo que o teu servo precisa nessa noite, meu Senhor. Pai, nós queremos também entregar diante de ti as nossas crianças, os nossos adolescentes. Meu Deus, como têm sido atacados nesse tempo, mas nós pedimos, ó Deus, dá sabedoria aos pais, para que possam educá-los e ensiná-los no teu caminho. Blinda a mente e o coraçãozinho das nossas crianças. Livra, Senhor, do mal, do homem mau. Ah, Senhor, da má conversação. Paizinho, para que eles cresçam firmados e refirmados no teu caminho e na tua presença. Paizinho, toma os nossos jovens. Muitos têm saído, têm se perdido, têm sido seduzidos pelo encanto fugaz desse mundo. Mas o Senhor é o Deus de vida e a tua palavra nos garante, Senhor, que se crescemos no Senhor Jesus, seria salvo nós e a nossa casa. Nós tomamos posse dessa promessa, porque a nossa casa pertence ao Senhor. Pai, blinda as famílias, os teus servos, os maridos, as esposas. Converte o coração para que seja blindado e não venha, Senhor, a olhar para o lado, nem para a direita, nem para a esquerda, mas que estejam firmados em Ti. Pai, blinda a Tua igreja, aviva a Tua obra, renova, Senhor, a cada um. Queremos pedir também, Senhor, pelas nossas autoridades. Pai, toque em cada coração, nas mentes, porque toda autoridade vem de Ti. O Senhor quem deu, e nós cremos, ó Deus, que o Senhor não perdeu o controle de nada. A tua palavra diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, e nós cremos que essa terra pertence a Ti, essa terra pertence ao Senhor. Então guarda-nos, guarda a Tua igreja, renova, Senhor, a fé. Alcança aqueles que se encontram nas ruas, nos becos, nas vielas. Muitos já ouviram falar de Ti, mas estão dispersos, Senhor. Pai, visita ali também os cárceres. Quantos, ó Deus, estão ali nas cadeias e prisões, porque o Senhor teve misericórdia e os guardou ali. Paizinho, que eles possam ver a chance que o Senhor tem dado, o renovo que o Senhor tem dado todos os dias. Toma, Senhor, essas vidas. Pai, nós queremos agradecer, Senhor, pelo trabalho, agradecer, ó Deus, pelo nosso pão de cada dia, porque o Senhor é o Jeová Jirê, o Deus de provisão, que não tem deixado faltar nada ao teu povo. Continua nos renovando e sustentando, abençoando a tua igreja, cada ministério, desde a portaria, Senhor, ao som, ministério de intercessão, o ministério de louvor, o ministério de ensino. Pai, todos os departamentos sejam guiados por Ti, ó Espírito Santo de Deus. Pai, entregamos também as famílias pastorais.
contempla, sustenta os teus servos, sustenta a família pastoral, para que os teus servos estejam firmes para cumprir o teu chamado, o teu propósito, de uma forma cabal. Abençoa e renova todos eles, abençoa a tua igreja. Pai, nós queremos pedir uma bênção especial para os nossos vizinhos de frente, da esquerda, da direita, os comerciantes da praça. Pai, nós queremos te pedir e declarar que essa terra é tua, esse espaço é teu, essa vizinhança está sendo abençoada por essa igreja e pela tua santa e gloriosa presença, Senhor. Abençoa esse espaço. Paizinho, nós queremos agradecer por tudo que o Senhor já fez e por tudo que o Senhor há de fazer em nossas vidas, e nos guarda, nos sustenta para a glória do teu nome. Nós queremos te agradecer por tudo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O nosso Deus é bom, Ele está aqui, irmãos. Grande é a presença do Senhor em nosso meio. Se você está ligado desde a hora que você chegou, o Senhor está aqui falando com o seu povo, cuidando do seu povo, tratando do seu povo e ouvindo a oração do seu povo, amém? Você crê nisso, que o Senhor ouviu sua oração nessa noite? Creia que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Nós vamos, mesmo ligados ainda, é anúncio, mas é para a gente ficar ligado no Senhor, não se disperse. Nós vamos colocar aqui alguns eventos. No dia 13, domingo, às 18 horas, nós vamos ter a nossa cantata de Páscoa. O Ministério da JNI, mais algumas pessoas de ministério estão envolvidas nessa cantata. Então, que possamos estar aqui para adorarmos ao Senhor. E estamos com a nossa Páscoa solidária, irmãos. Nas lojas americanas tem promoção de caixa de bombom. Passe por lá. Eu não estou fazendo propaganda, não. Ninguém está me pagando da loja americana. Mas para dar uma dica para você, para que você possa passar por lá e abençoar a sua igreja, as nossas crianças. Estamos arrecadando caixas de bombom aí. A Páscoa está chegando. Como nós temos falado, não é bombom, mas nós temos o carinho para dar um mimo para as nossas crianças da igreja. Então, passe aí em qualquer lugar que de repente você encontre uma promoção e esteja trazendo para estarmos aqui abençoando as nossas crianças. E estamos aí no nosso culto alinhados. Hoje, mais uma terça-feira, temos aí uma pregadora abençoada. Pastora Silva vai estar trazendo uma palavra abençoada do coração de Deus para a minha vida e para a sua. E que possamos estar aqui com o nosso coração totalmente atento àquilo que o Senhor há de falar conosco nessas terças-feiras. E temos o culto da mulher no dia 29, terça-feira. Terá a participação do grupo Quemuel. Estaremos aqui adorando também ao Senhor. Se você conhece mulheres, convida quantas mulheres você puder. E aí, passa o folder, enfim, convide para que a nossa igreja possa estar aqui a cada dia mais unida e que nós possamos convidar outras pessoas para receber a palavra do Senhor. Temos o nosso curso de Mulher Preciosa, que vai começar agora no dia 10, às 19h30. Nós já estamos, eu não sei se já tem vaga esgotada aí, mas nós já estamos já com umas 40 mulheres inscritas, amém? Você pode dar um glória a Deus por isso? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E as vagas, irmãs, são limitadas, então, por favor, que você que não se inscreveu ainda, procure aí pastora Suzy, pastora Silvia, e vamos ver aí se tem vaga. Mas vai ser um tempo de bênção para nós mulheres que estaremos aqui recebendo da parte do Senhor. Temos o batismo no dia 18 de maio, nós possamos procurar aí o reverendo Júlio, você que conhece alguém da igreja que está com o coração motivado para se batizar. Não deixe de estar motivando esse irmão, essa irmã, para se chegar aqui no dia 18. Vai ser um tempo de bênção, de vitória na vida desses irmãos.
Temos aí no dia 31 de maio, às 16 horas, chá de mulheres, procurar a irmã Janaína. Estamos na paleta uva, lilás. Se você não tiver, não tem problema, mas não deixe de estar aqui. Vai ser um tempo de comunhão, em que nós estaremos aqui nesse chá, nos confraternizando e recebendo também uma porção da parte do Senhor. Amém? E aí, hoje, é a pastora Silva que vai estar ministrando a palavra para nós. Temos mais algum? Acabou? Irmãos, eu acho que ainda não está pronto, né? O da consagração, o folder. Mas a gente quer dar uma palavrinha sobre o culto de consagração antes do momento do ofertório. Nós temos feito uma convocação para a igreja, para nós estarmos aqui nos consagrando ao Senhor. Geralmente todo primeiro domingo, né? Às 7 horas da manhã. Você que pode chegar aqui, é um tempo de nós estarmos buscando pelas nossas vidas. Irmãos, a todo tempo nós intercedemos por outras pessoas, por várias vidas que nos solicitam, às vezes no grupo, e pessoas que necessitam de intercessão. Mas o tempo de consagração é um tempo que você tira para orar por você, pela sua vida espiritual, por você se consagrar diante da presença do Eterno. É importante que nós também estejamos a cada dia mais fortalecidos. Então, você que pode, nós vamos ter aí outro folder mais para frente, falando um pouquinho mais sobre isso. Não deixe de estar aqui, é uma convocação para toda a igreja, principalmente para a liderança. A cada dia mais precisamos estar na dependência do Senhor, amém? Nós vamos agora para o nosso momento de dízimos e ofertas, e eu queria ler um versículo rapidamente, alguns versículos com os irmãos de Filipenses, capítulo 4, e que o Espírito Santo de Deus tocou. Nós sabemos que dízimos e ofertas é algo que nós precisamos fazer com gratidão, devoção, mas é uma ordenança, é uma ordem da parte do Senhor. E esse texto de Filipenses diz assim, capítulo 4, verso 4. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ações de graça, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Tudo aquilo que você necessitar, peça ao Senhor. Se existe algo na tua vida financeira nesses dias te inquietando, essa palavra é uma palavra diretiva para o seu coração. O Senhor tem dito para mim e para você, não esteja inquieto. Eu tenho o cuidado da tua vida, da tua finança. E o verso de número 11 diz assim, não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Você tem tido contentamento com o Senhor? No Senhor, por tudo que o Senhor tem te dado e tem feito pela tua vida? Aqui nós vemos o apóstolo falando sobre o contentamento, porque às vezes ficamos inquietos porque não conseguimos ter contentamento naquilo que o Senhor tem nos dado. Mas o Senhor é aquele que me exorta e te exorta nesta noite. Tenha contentamento nele, porque tudo que ele tem te dado é o melhor por você. Aí o verso 19, para encerrarmos. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória, por Cristo Jesus. As minhas necessidades e as suas hão de ser supridas sobre a terra. Mas é necessário que você cumpra os mandamentos do Senhor. E dízimo e oferta é mandamento, para que você possa ser muitíssimo abençoado. Queria que você se colocasse de pé. Nós vamos orar por esse momento de dízimo e oferta, por você que pode dar essa noite, por você também que não pode. Mas eu queria que você apresentasse a tua vida financeira. O Senhor é aquele que tem cuidado de nós. Pai, nós queremos te apresentar, Senhor, esse tempo que vamos ofertar e dizimar na tua casa. Muito obrigado, como já foi orado aqui, Senhor, pela irmã Lígia, por tudo que o Senhor tem nos dado, pelo pão nosso de cada dia, pela roupa que vestimos, pelo nosso trabalho, pela casa que moramos. Senhor, muito obrigado por cada uma das coisas que tu tens feito por cada um de nós. E queremos declarar nessa noite, Senhor, que temos o contentamento, porque o Senhor tem nos suprido
suprido cada uma das nossas necessidades, como diz a tua palavra, Senhor. E nós cremos, Senhor, que tu és Deus que abre portas aonde não há portas, que tu possa abrir uma porta de emprego para o teu filho, para a tua filha, que de repente chegou nessa noite inquieto, mas a tua palavra foi liberada. Não estejais inquietos por coisa alguma. Deus, em nome de Jesus, acalma o coração do teu filho e da tua filha, que ela possa ter a certeza que tu és Deus que supre cada uma das nossas necessidades. Nós abençoamos dízimos e ofertas, dizimistas e ofertantes, e o fazemos em o nome santo de Jesus. Amém. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Chegou o momento, um dos momentos mais importantes, que é o momento da pregação da palavra de Deus. Eu amo quando chega esse momento. E eu quero convidar a nossa querida pastora Silvia. Eu também convido também a intercessora Janaína. Ela vai estar intercedendo. Igreja, você pode ficar em pé? Você pode também levantar as suas mãos aqui em direção ao altar do Senhor? Amém? Amém, igreja? Pai, quero entregar a sua filha nas tuas mãos. Que tu venha, Pai, abençoar não só a vida dela, mas a vida da família dela. Pai, eu sei que o Senhor já falou com ela, que a igreja possa, Senhor, receber. Porque a palavra não é da pastora Silvia, mas da palavra do Senhor Jesus. Que a igreja venha receber em nome de Jesus. Muito obrigado por tudo que está acontecendo e ainda há de acontecer, Pai. Muito obrigado porque nós estamos na tua casa, te louvando, te engrandecendo, Pai. Nós viemos aqui para te adorar, Senhor. Só para te adorar e para receber, Senhor, mais de ti nos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, eu saúdo a amada igreja com a santa e gloriosa paz do Senhor, amém? Glória a Deus por isso. É muito bom estar na casa de Deus, assim como a Jana falou. É uma honra, né? Realmente é motivo do nosso coração estar feliz, é motivo da gente estar com alegria, porque uma das evidências do Espírito Santo sobre a igreja é a alegria. É a evidência do Espírito sobre a igreja, a alegria, independente das circunstâncias. Amém? Então, nós somos um povo cheios da alegria de Deus. Amém? Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Aleluias! Você pode glorificar ao Senhor nessa noite, porque nós fomos chamados neste lugar com o princípio da adoração. O templo é a casa do Senhor, o culto é para Ele, né? Nós viemos estar em unidade com os nossos irmãos, em comunhão, mas com um propósito muito claro, de louvar e engrandecer o nome do Senhor. Nós viemos entregar a Ele um culto, a adoração, viemos ouvir da parte dEle, viemos meditar na palavra, mas o culto, em todo o princípio, é para louvor, glória e honra do nome do nosso Deus. Aleluia, por isso que essas portas estão abertas. Esse é o princípio do reino, de darmos adoração ao nosso Deus. E eu louvo ao Senhor por essa igreja, amém? Nós vamos meditar hoje em Ezequiel, o livro do profeta Ezequiel. O capítulo é o 47. O versículo é do versículo 1 até o 12. Eu vou ler por aqui porque eu só estou com uma lente hoje. Eu quero agradecer a igreja pela oração. Eu fui acometida de uma inflamação da glândula do meu olho direito. Eu fiquei em torno de 3 e 4 dias com uma dor muito forte. Estava à base de dipirona de 1 grama e não melhorava. E eu fiquei usando pomadas antibióticas. Tive que tomar um antibiótico oral também. E graças a Deus, para a honra e glória do Senhor, a infecção recuou. Eu estou curada. Eu creio que foi por intermédio da oração dos irmãos, porque não fui melhorando, eu fui piorando,
e o médico me deu uma previsão de 2 dias, o segundo dia estava pior do que o anterior. Aí eu fui numa clínica. E ali ela me passou um outro anti-inflamatório e uma possível uso, talvez, de um antibiótico mais forte. Eu precisei fazer o uso do antibiótico. E não melhorava. E até que a igreja entrou em oração, e eu creio na oração do justo, no efeito da oração dessa igreja. Amém? E eu estou aqui curada e gostaria de deixar isso registrado nesse altar para a glória de Deus e para a edificação da igreja. Amém? Nós estamos no mês dos alinhados. O alinhamento é um propósito de Cristo para nós. A igreja foi chamada com esse princípio, com esse propósito de estar alinhada com Cristo aqui na terra, amém? E quem não está alinhado vai ficar alinhado, aleluias? É assim mesmo, tá? E esse Deus maravilhoso, rico em graça, em misericórdia, em bondade, em amor por nós, nos está dando mais um dia de oportunidade de nos alinharmos, de restauração. Eu entendo que a palavra alinhamento é uma palavra que está intimamente ligada com a restauração. E eu creio que essa é a vontade de Deus para nós. Quando o Espírito dá um tema para a igreja, Ele está querendo nos sacudir para aquela temática. Ele está nos apontando uma direção para a palavra, para as ministrações, para os louvores. Ele começa a comunicar à igreja a vontade do Senhor para a igreja. Então, se nós estamos debaixo de uma palavra que é alinhamento, eu creio que a restauração é o princípio do alinhamento para a igreja. Amém? Ezequiel 47 vai falar assim, a partir do versículo 1. Depois disso, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas debaixo do limiar do templo, para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham de baixo. Do lado direito da casa, do lado sul do altar, ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta por fora, até a porta exterior, que olha para o oriente, e eis que corriam as águas ao lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Fala comigo, cordel de medir. Aleluia! Volta só um pouquinho. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas. Águas que me davam pelos tornozelos. Tornozelos, vamos falar? Tornozelos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas. Águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas. Águas que me davam pelos lombos. Lombos, amém? Mediu ainda outros 1000, e era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido. As águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. E me disse, viste isso, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio já havia uma mudança. Havia grande abundância de árvores, de um lado e de outro lado. Então me disse, essas águas saem para a região oriental e descem a Campina, e entram no Mar Morto, cujas águas ficarão saudáveis. Toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe esse rio, e haverá muitíssimo peixe. E aonde chegarem essas águas, tornarão saudáveis as do mar. E tudo viverá por onde quer que passe este rio. Junto a ele se acharão pescadores, desde En-Gedi até em Englaim. Haverá lugar para se estenderem redes. O seu peixe, segundo as suas espécies, será
como o peixe do mar grande, em multidão excessiva. Mas os seus charcos e os seus pântanos não serão saudáveis, serão deixados para o sal. Junto ao rio, as ribanceiras, de um lado e de outro, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não fenecerá a sua folha, nem faltará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário. O seu fruto servirá de alimento e sua folha de remédio. Amém? Pode se assentar, a igreja. Quando eu estava buscando a Deus uma palavra para esse momento, o Senhor me levou até essa passagem do profeta Ezequiel. O mais interessante é que o contexto de todo esse escrito que nós vemos é um contexto de exílio. Se nós formos no primeiro capítulo, Ezequiel está dando um panorama de onde ele está. Vou pedir para você, seu irmão, irmã Bira, né? Vai falar assim. Em Ezequiel 1. Aconteceu no 30º ano, no 5º dia do 4º mês, que estando eu no meio dos exilados, junto ao rio Quebar, se abriram os céus. Deus trouxe muitas experiências, Deus falou muito com o profeta Ezequiel no exílio. O cenário do povo de Israel era um cativeiro babilônico, que durou cerca de 70 anos. Mas o mais interessante, quando nós vemos essas experiências, que é relatada na palavra de Deus pelo profeta, elas se dão num tempo de adversidade, no tempo em que o povo estava passando por um aperto espiritual. Bem sabemos que todo o povo, né, quando ele está cativo, quando ele é levado cativo, tudo fica... nós entendemos que há um prejuízo em todas as esferas para esse povo. Cultural, amém? Familiar, porque eles têm que deixar a casa, tudo fica espiritual. O contexto do povo de Deus era um contexto de todas essas mazelas que a gente pode dizer, em todos esses níveis de um exílio. Mas o que mais me chama a atenção, que eu imagino que quando Deus começou a se revelar para Ezequiel, entregar para ele as visões, as profecias, diz que aqui faz uma referência, alguns estudos diz que provavelmente esse 30º ano fala da idade dele, de Ezequiel, que era quando se começavam a profetizar, quando começava o ofício do profeta. Eu imagino que ele estava pedindo a Deus para ele sair daquele cativeiro. Mas Deus o levou a uma visão de que ele traria uma palavra de restauração. Então, muitas das vezes, eu entendo que Deus quer usar o seu povo, quer usar os seus profetas num tempo de crise mesmo. Num tempo em que nós não estamos vendo, talvez, a mão de Deus, mas Deus está falando, Deus está operando. Deus quer continuar usando o seu povo. Deus tem chamado os seus profetas. Deus está falando com os seus profetas essa noite. Tem profeta de Deus dentro dessa casa? Aleluias! Então a palavra de Deus diz que tudo que se liga na terra, se liga no céu. É por meio da tua palavra, do abrir da tua boca, que pessoas serão levadas até a Cristo. Você tem a responsabilidade de ligar terra e céu por meio da palavra de vida, que é a palavra de Deus. Todo o alinhamento da igreja está na palavra. Não adianta shows, movimentos, se não houver a unção do Espírito Santo, o movimento do Espírito Santo na igreja, o Senhor não se faz presente nesse lugar. É a palavra é o centro da igreja, é ela que nos guia para a vontade de Deus, é a revelação do próprio Deus. Jesus é a palavra. Aleluias! Então, o mais interessante nessa passagem, quando Ezequiel
tem essa visão, essas águas saem, diz que essas águas começam a sair de forma muito pequena debaixo do templo. E ele é convidado a passear, a andar por meio, ainda não era um rio. As águas ainda eram em pequeno volume. Eu não sou muito boa de medida, mas cada representação desses côvados aqui, num total, de onde ele parte até onde ele chega no final, que diz que as águas já não davam mais para caminhar, a gente imagina uns 2.000 metros de distância. Então, acredito que ele deve ter andado até mais para o centro de Nilópolis, depois do mercado sair, passou lá pelo Atacadão, não é verdade? O que eu quero dizer é que nós vamos passar por experiências com Deus, com níveis diferentes. Porque enquanto a gente só está com água no pé, é uma coisa. Quando ela começa a subir, já são outras experiências, é ou não é? Quando a gente está na praia, a água está no pé, a gente ainda consegue caminhar. Quando ela vai para o joelho, tu já começa a perder o teu controle, é ou não é? E quando ela chega no lombo, o que a gente tem que fazer? Começa a ficar de pé assim, né? Já tira a nossa estrutura do chão, é ou não é? E já se entrega. Deus quer que a igreja se entregue ao mover do Espírito Santo, a experiências espirituais nesse tempo. Aleluias! Deus quer sacudir a igreja dele, quer levar a igreja a níveis espirituais nesse tempo materialista que nós estamos vivendo, nesse tempo consumista, nesse tempo desenfreado em que o homem se tornou o centro de todas as coisas. Deus está querendo levar a igreja a deixar-se, permitir que o Espírito o leve às águas profundas. Aleluias, de restauração e cura. E eu creio, quando esse tema chegou, eu creio, eu vou profetizar sobre a igreja, na autoridade do Espírito Santo, que nós veremos os milagres que nós temos pedido a Deus. Eu não temo falar, porque eu falo na autoridade do nome de Jesus e pela fé que eu carrego dentro do meu coração. Eu creio que o milagre que nós estamos esperando, nós vamos estar face a face com Ele. Aleluias! Deus quer nos levar a essas dimensões. E esse aspecto desse rio, ele vai apontar para o poder da renovação do Espírito Santo sobre a igreja. Nós não estamos mortos. A igreja é viva. O Senhor da igreja é vivo. Ele está atuando. Nós temos que falar desse poder com a autoridade que nos é dada para declamar, para falar, para denunciar o pecado. Aleluias. E declarar as obras maravilhosas do nome de Jesus e do poder dele no meio da igreja. Nós temos que declarar a cura, nós temos que declarar o resgate das famílias, nós temos que declarar portas abertas, nós temos que declarar a unção sobre os profetas, nós temos que declarar que sobre a nossa vida há um poder transformador que vai impactar esse tempo. Aleluias! E essa experiência que o profeta teve com o Senhor, foi uma experiência para que ele pudesse dizer para aquele povo que estava cativo na Babilônia a restauração de Deus para nós nesse tempo. Talvez haja algum tempo que você está vivendo que você não esteja mais vendo esse poder de restauração. Mas eu te digo, o Senhor é poderoso para restaurar a tua história ministerial, a tua história de vida, a tua história profissional, o teu casamento. O nosso Deus é poderoso. Você pode aplaudir Ele? Você pode glorificar, dá uma rajada de glória aí, aleluia! O nosso Deus é poderoso. Vida, renovação que vem de Deus. Esse rio se torna um rio profundo e poderoso. O rio traz vida aonde ele passa. É um rio de vida, aleluias. Esse tema de Ezequiel 47, ele é um tema profético, que ele aponta para o milênio.
Nós vamos encontrar essa mesma referência em Apocalipse. Nós vamos chegar até Apocalipse. E eu creio que todo o alinhamento é Deus nos preparando para essa chegada, para esse tempo da Nova Jerusalém, esse tempo que o Senhor já tem preparado para a sua igreja. E nós vamos chegar lá, amém? Só que a gente não quer chegar sozinho não, amém? Nós queremos chegar com os nossos, nós queremos levar muitas pessoas, nós queremos, em nome de Jesus, declarar que as portas do inferno não vão prevalecer contra a vida da nossa casa, contra a nossa família, contra os nossos amigos, contra os nossos vizinhos. Nós vamos caminhando e declarando que o Senhor Jesus é poderoso. Esse é o nosso chamado. E o Espírito Santo está nos segurando hoje pela mão e nos levando a essa visão desse rio. E falando, olha, se você ainda está na medida do pé, anda mais um pouquinho comigo, aleluias. Vamos andando mais um pouquinho, deixa essa medida chegar nos teus joelhos. Se você ainda está na medida do joelho, eu não sei o que pode estar te segurando, deixa o Espírito te levar para as medidas dos lombos. E quando chegar ali, se permita olhar essa imensidão que não vai dar mais para você caminhar. E aí você vai ter que andar a nado, aleluias. O Espírito faz essa obra no meio da igreja. Que obra magnífica, aplauda o Senhor. Que obra maravilhosa, Senhor. Que nós não podemos mensurar a imensidão dessa obra do Espírito Santo na igreja. Essa obra magnífica que muda cenários, que transforma mentes, que faz com que todas as circunstâncias malignas ganhem um ponto final. Que obra magnífica essa que o Espírito Santo tem feito sobre nós e em nós. Aleluias! Há uma palavra profética nesse tema, e nós vamos lê-la em Apocalipse. Esse rio é a provisão de Deus sobre nossas vidas. É o socorro de Deus, ele representa o socorro de Deus. Representa as dimensões, sabe, mais profundas desse encontro e desse relacionamento que nós, como os cristãos, temos que ter com Deus. Esse rio é o próprio Deus. Trazendo refrigério, aleluias, trazendo a cura, trazendo o resgate, trazendo a vida, nos dando fôlego para ir mais um tempo, para caminhar. Portanto, Senhor, nessa noite, na autoridade do Teu nome, nós declaramos mentes curadas aqui, aleluias, mentes tratadas, em nome de Jesus, que todas as mazelas, ó Deus, deste tempo e desta era agora, na autoridade do nome de Jesus, sejam aniquiladas, em nome de Jesus. Nós estamos declarando a cura, na autoridade do nome de Jesus. Essa palavra é profética, receba a cura. Porque onde esse rio passa tem cura, libera coisas em nome de Jesus. E nós estamos declarando nesse altar hoje, os profetas dessa casa, nós estamos ligados em espírito declarando a unção da cura, porque diz que essas folhas são como remédio para as nações. Aleluias! E nós estamos declarando sim, sem medo. Não estamos, em nome de Jesus, nós não tememos declarar o poder de Deus, porque nós cremos no poder de Deus. Nós não podemos cerrar os nossos lábios e esquecer de declarar coisas espirituais, porque o nosso Deus está neste lugar, essa casa é dele. Aleluias! Deixa as águas sair por debaixo do templo, aleluias. E deixa elas irem regando e ganhando dimensões ao entorno, à volta, nessa vizinhança, nesse município, nesse país. Aleluias! Aleluias! Glória a Deus. Eu ia pedir o irmão para colocar de novo aqui no Ezequiel 47. E eu entendo que o processo de restauração, nós precisamos entender que Deus tem o tempo. Nós precisamos entender, assim como o profeta, ele estava numa situação adversa e Deus tinha já o tempo determinado para aquilo acabar. Tinha um tempo para aquele cativeiro acabar, mas era o tempo do tratamento de Deus, aleluia. E nós cremos nisso,
que há momentos que Deus está tratando a nossa vida, mas não é para o nosso mal, é para o nosso bem. Não se confunda, não se confunda. Nós temos que ter a certeza que é Deus no controle e Ele sabe o que é melhor para nós. Todo o processo de restauração vai passar pelo crivo do tempo de Deus. Seja qual for a área na tua vida que você esteja buscando a restauração, continue buscando e crendo que no tempo de Deus ela virá. Aleluias! No tempo de Deus, as portas da restauração serão abertas. Aleluias para você. Aleluias! Há um tempo de Deus na restauração. Há um propósito. O propósito é maior que o processo. Aleluias! Mas nós precisamos ter isso no nosso coração. Qual é o propósito que eu fui chamada? Que propósito está sobre a minha vida? Porque quando vier o processo, você vai segurar firme. Vai chorando, vai gemendo. Como o Salmo 126, que eu acho ele lindo, né? Diz que quando eles voltaram do cativeiro, eles ficaram como os que sonham. Sabe, havia uma alegria, um contentamento, que eles tentaram escrever isso em formas de salmo, e eu fico assim, me regozijo, eu amo esse salmo. E assim será na nossa vida o tempo do regozijo, o tempo do contentamento. Nós precisamos entender que há um tempo, mas Deus está no controle desse tempo. Deus está no controle desse tempo, da restauração da nossa vida, da nossa casa, dos nossos sonhos, dos nossos projetos. Mas nós não podemos parar. Já pensou se o profeta não quisesse ir além? Ele iria ficar só às margens daquele rio. Ele não ia entender a grandeza do que o Senhor queria mostrar. Nós precisamos nos permitir a romper com a nossa fé, romper com esses limites que nós mesmos colocamos, a nossa fé, a nossa experiência com Deus, a viver mais experiências com o Espírito Santo. Hoje o Espírito está falando, vamos romper em maiores experiências comigo. Se o profeta tivesse empacado ali naquela margem, ele não teria visto o que Deus mostrou para ele. É uma palavra altamente profética. Ela se comunica com Apocalipse 22. É o alinhamento. A Bíblia é toda alinhada, olha. Não tem nada desalinhado. A gente é que precisa entrar nesse prumo, nesse cordel de medir aqui, nessa medida, sabe, que o Senhor quer fazer, quer ajustar, quer nos levar para o prumo, verdadeiramente. E aí fala, né, depois disso, o homem me fez voltar, nós já lemos a entrada do templo, eis que saíam as águas debaixo do limiar do templo. Para o oriente, porque a face da casa dava o oriente, e as águas vinham de baixo. E sabe quando eu comecei a ler, o Espírito Santo começou a falar no meu coração, dessa virtude que há quando nós estamos reunidos adorando a Deus, no templo do Senhor, dessa representação que o profeta Ezequiel deu, sabe, a essas águas que jorram por debaixo do templo, sabe, por debaixo, de uma forma assim, às vezes tão simples, sabe, que às vezes a gente nem está percebendo, mas há rios fluindo do altar, e que vão passando pelos bancos, e vão passando, e vão alcançando vidas. Há um rio. E Jesus diz, né, aquele que tem sede, venha beber da água da vida. Vamos em Apocalipse 22. E as experiências daquele povo de cativeiro me fazem entender que o passado, ele é só uma referência, mas nós precisamos avançar. Nós não podemos estar presos ao passado, nós precisamos avançar. Nós precisamos perdoar, nós precisamos seguir em frente, nós precisamos seguir adiante. Nós precisamos avançar em vários níveis da nossa vida. Nós precisamos avançar. Nós fomos chamados com essa missão. Ide, avancem, falem.
Se movimentem, vocês estão vivos em Cristo. Não sou mais eu quem vivo, mas quem vive em mim? Jesus vive em mim. Jesus vive sobre nós, vive em nós, nos guia. A nossa mente agora, ela é uma mente que está sendo direcionada e dirigida pelo Espírito Santo. Apocalipse 22. Nós já vamos terminar. Então me mostrou, a partir do versículo 1. Se começar lendo o 21 é maravilhoso, mas eu vou no 22. Eu acho que eu vou no 21. Vou no 21, né? Para aproveitar o tempo que nós estamos juntos aqui. O 21:9 vai falar da Nova Jerusalém. Ah, Senhor, muito obrigada. Então veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. Aleluia! A noiva está aqui? A noiva está aqui? Está se preparando, noiva? Aleluia! Oh, que noiva linda! Aleluia! A noiva, a esposa do Cordeiro. E me transportou. Olha o mistério aí de novo, ó. Fez com João, aleluia, em espírito até uma grande e elevada montanha e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Tinha grande e alta muralha, 12 portas, e junto às portas 12 anjos, e sobre elas nomes inscritos, que são das 12 tribos dos filhos de Israel. 3 portas se achavam a leste, 3 a norte, 3 ao sul e 3 a oeste. A muralha, tudo cercado, aleluias! A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e estavam sobre esses 12 nomes os 12 apóstolos do Cordeiro. Versículo 15 do capítulo 21. Aquele que falava comigo tinha por medida uma vara de ouro. O Senhor está reafirmando que a igreja tem sido medida também. Aleluias! Uma vara de ouro para medir a cidade, as suas portas e a sua muralha. A cidade é quadrangular, de comprimento e largura iguais. E mediu a cidade com vara até 12.000 estádios. O seu comprimento, largura e altura são iguais. Mediu também a sua muralha, 144 côvados, medida de um homem, isto é, de anjo. A estrutura da muralha é de jaspe, também a cidade é de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Os fundamentos da muralha da cidade estão adornados de toda espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento é de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônio, o sexto de sárdio, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o 10 de crisópraso, um 10º de jacinto e assim vai. E o 12º de ametista. As 12 portas são 12 pérolas e cada uma dessas portas de uma só pérola. A pérola da cidade, a praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. Nela eu não vi santuário. Olha que interessante. Porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa nem de sol, nem de lua, para lhe dar claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. As suas portas nunca jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite. Olha o alinhamento maravilhoso do papai. E lhe trarão a glória e a honra das nações. Nela nunca mais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro.
Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma a outra margem do rio, está a árvore da vida que produz os 12 frutos. Ezequiel 47. Dando o seu fruto de mês em mês, e suas folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá maldição. Nela está o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá mais noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o seu Deus, porque o Senhor Deus brilhará sobre ele e reinarão pelo século dos séculos. Levanta a igreja em nome de Jesus. Você pode glorificar ao Senhor? Aplauda ao Senhor. Há um alinhamento de Deus acontecendo sobre a igreja. E esse alinhamento é sobre a igreja. Exatamente. É um alinhamento nos preparando para o novo tempo. Aquilo que Deus já preparou para cada um de nós. E eu quero te fazer um convite hoje. Deus está nos dando oportunidades em todo o tempo. E hoje é uma noite muito especial. O Espírito Santo está falando sobre a igreja. É uma noite de restauração. É uma noite da gente verdadeiramente entender o que Deus quer fazer com a nossa vida. Aonde que Deus quer nos levar como cristãos, como homens e mulheres de Deus, como pastores, como pastoras, como missionárias, como intercessoras, como líderes, como mulheres de Deus e homens de Deus. Deus está nos chamando para esse posicionamento de entrega total mesmo, sem resistência. Aleluia! De você declarar, de você profetizar, sabe? De você viver experiências. E dizem os estudos, como eu falei, Ezequiel 47 é profético, que no Mar Morto, onde não há crescimento de nada, já há sinais de vida naquele mar. As profecias estão se cumprindo. Jesus está voltando. Aleluia! O grande alinhamento pelo qual nós fomos separados vai acontecer em breve. Jesus voltará. Jesus voltará e nos levará. Está preparando a noiva, aleluia, está nos preparando. Então nós não podemos ficar desapercebidos. Nós temos que orar, nós temos que brigar em oração, nos levantar mesmo como mulheres de Deus, como homens de Deus nessa casa espiritual. Se Deus te colocou aqui, se posicione como uma mulher e um homem de Deus. Se posicione como alguém de oração, se posicione para interceder, se posicione para servir o altar, se posicione. Você foi chamado para posição. Se você não se posicionar, o mundo passa por cima de você. Se você não se posicionar, o mundo se posiciona sobre a tua vida, sobre a tua casa. O mundo fala por você. Portanto, assuma seu papel de profeta de Deus, de mulher de Deus e homem de Deus. O altar está aberto, nós vamos fazer um período de oração. Nós temos que orar. Eu aqui, meu olhinho, abençoado. E eu creio que foi a oração do justo. Nós precisamos nos movimentar, nós precisamos crer nesse rio que sai do altar. Nesse rio que desce, que vai passando e que vai nos levando a experiências profundas com o Espírito Santo. Nós precisamos, igreja, nós precisamos de Deus, nós precisamos viver nessa dependência. Isso que é a nossa vida. Nós não estamos mais no mundo, nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Nós fomos comprados. Amém? Nós vamos orar, o altar está aberto. Se você tem o desejo de vir, se tem alguma área na tua vida que você deseja de restauração, talvez do seu ministério, talvez de algo na sua casa, dê um passo de fé. Vamos orar juntos? Vamos orar. Deixa nada te prender não, aleluias. Vamos orar, amém? Nós vamos movimentar essa frente aqui, nós vamos interceder, nós vamos clamar pela cura, nós vamos clamar por mudanças, porque o Espírito Santo está nesta casa, essa casa é do Senhor, aleluias. Esse lugar aqui é o santuário de Deus, aleluias, e eu creio no poder que está nesse lugar, que está operando, aleluias.
Glória a Deus por isso. Amém, aleluias. E se você não tem causa nenhuma, talvez você precise interceder por alguém. Talvez você precise vir nesse altar aqui chorar para Deus curar alguém, para Deus libertar alguém. Deixa o Senhor quebrantar o teu coração. Aleluia, deixa Deus falar na tua alma, que você seja essa noite um intercessor. Se coloque na brecha por alguém, bata na porta do Senhor essa noite e peça pela libertação de alguém, pela transformação. Se creres, verás a glória de Deus. Eu tenho alguém aqui no meu coração que eu já estou intercedendo. Vem orar, ou se você não quer vir na frente, mas interceda por alguém aí, interceda, fica ligado, aleluias. Senhor, essa noite, ó Pai, nós estamos totalmente rendidos ao Teu Espírito, ó Deus. Queremos mergulhar, Senhor, nos Teus rios, esse rio que a Tua palavra diz que tem cura, nesse rio que onde toca, transforma a morte em vida, Senhor. Nós estamos nos colocando na brecha como intercessores, como homens e mulheres que creem no Teu poder. Nós estamos confessando agora, Senhor, publicamente, no mundo físico e espiritual, que nós temos um Senhor, que Jesus é o nosso guia, é o nosso mestre, que o Espírito Santo está nos guiando. Senhor, arranca de nós tudo aquilo que não procede do Teu Espírito Santo. Nos alinha, Senhor, nos alinha conforme a Tua palavra diz, que o Senhor está nos esperando aqui em Apocalipse 22, Senhor, que já há algo preparado para nós, Senhor. E eu declaro agora, Senhor, a salvação das famílias, em nome de Jesus. Nós não abrimos mão da nossa casa, aleluias. Nós não abrimos mão dos nossos filhos, nós não abrimos mão da nossa descendência, nós não abrimos mão do nosso casamento, nós não abrimos mão da restauração, nós não abrimos mão da saúde, nós não abrimos mão, Senhor, do poder do Teu Espírito sobre nós. Vivifica-nos, Senhor, vivifica a igreja, sopra como a Tua palavra diz, sopra vento do Espírito Santo sobre a Tua igreja, faz o movimento que Tu quiseres, porque essa casa é Tua, a igreja é Tua, Senhor. Trabalha no interior, resgata vidas, Senhor. Nós damos ordem agora, todo cativeiro agora seja aberto agora, libera agora, Espírito Santo, vidas, pelo poder que há no nome de Jesus. Traz jovens, Senhor, a se render a Ti. Libera agora, Senhor. Senhor, em nome de laços, Senhor, vai desfazendo laços, diagnósticos, Senhor, sentenças. Nós agora, na autoridade do nome de Jesus, declaramos frustrados os planos do maligno sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre as vidas, Senhor, e declaramos cura, assim como diz a Tua palavra, resgate. Toca nas mentes agora, Senhor, toca nas mentes agora, Senhor, vá operando, Senhor, em nome de Jesus. Toma, Senhor, restaura, Senhor, restaura agora, Senhor, vidas, Senhor, para o louvor da Tua glória, Senhor. Desfaz todo o diagnóstico, toda palavra contrária à nossa felicidade, toda, Senhor, porta fechada agora. Senhor, libera corações e mentes pelo poder que há no nome de Jesus. Senhor, prepara a Tua igreja, Senhor. Prepara a Tua igreja para tudo aquilo que Tu tens, Senhor, falado por meio das Tuas escrituras. Faz esse grande alinhamento essa noite conosco, Senhor. Capacita-nos, enche a Tua igreja, Senhor. Enche a Tua igreja com o poder do Teu Espírito Santo. Capacita, dá mais e mais autoridade, nos leve a dimensões espirituais, Senhor, revestidos de poder e autoridade do nome de Jesus. Fazemos isso na autoridade do Teu nome. Toda glória e toda honra sejam dados a Ti, Senhor, pelo século dos séculos. Amém. Aleluia! Santo, santo, santo é o Teu nome, Jesus. Santo, santo, santo é o Teu nome. Pastora Silvia, aqui no altar, por favor, Pastora Silvia. Queremos entregar para você uma pequena lembrança. Amém. Que o Senhor continue te usando, te abençoando poderosamente. Você pode aplaudir o nome do Senhor, igreja. Aleluia!
Vamos estar chamando. Receba. Queremos entregar esse presente, tá bom? Amém. Da igreja para você, amém? Com muito carinho, muito amor, tá bom? Muito obrigada. Antes do Ministério Mude, Ministério do Louvor subir, eu quero chamar as pastoras aqui em cima, a pastora Regina, todas as pastoras. E eu quero pedir o pastor Humberto que possa orar por essas mulheres. Essas mulheres são exemplo da igreja, são exemplo para nós. Somos mulheres de Deus. São pastoras que passam muitas coisas sem a igreja saber, mas estão aqui em todos os cultos, firme e dando a mão para cada uma mulheres que estão aqui nessa noite. Então, irmão, nessa noite nós vamos orar por elas, honrando elas. Amém, igreja? Elas são as nossas pastoras, amém? Falta a pastora Rosiméria, a pastora Daílze, mas nós estamos aqui em comunhão, em amor. Vocês são exemplo para nós, amém? Não só para a igreja, para o nosso ministério, nós amamos vocês. E quando a pastora estava pregando, Deus falou, chama elas, porque elas são exemplo para vocês. Vocês são exemplo para mim. Mulheres fortes, guerreiras, vitoriosas, amém? E o pastor Humberto vai orar por vocês, amém? Glória a Deus. Levante as suas mãos para cá. Aqui está mulheres fortes, guerreiras na obra do Senhor, a qual Deus tem colocado nesse lugar. E aqui tem feito coisas grandes. Talvez você não veja o que o Senhor está fazendo, mas basta que você abra a porta do teu coração e deixe Deus trabalhar, conforme tem trabalhado neste lugar. Eu agradeço por cada vida de cada pastora, cada pastor deste lugar, que tem tido a unção de Deus. Quando sobe neste altar, tem a unção de Deus. E Deus coloca a palavra que nessa noite nós precisamos. Ó Deus, nós levamos agora, Pai, diante do teu altar cada pastora que está aqui neste momento, Senhor. Mulheres guerreiras, mulheres que têm bebido da água da fonte, Senhor. Oh, meu Deus, que tem colocado as suas vidas diante do teu altar. Tem colocado, Senhor, o seu joelho de terra, Senhor, pedindo a tua direção. Então, Senhor, eu quero que nesta noite, Espírito Santo de Deus, como tu se faz presente neste lugar, tu visite cada coração que está aqui agora, que ela seja, Senhor, prudente na tua obra, aquilo, Senhor, que elas pegar, seja com força, com coragem, com ânimo, Senhor, e tu possa levantar a vida da tua serva, cada dia, Senhor, são usadas, são instrumento teu. Então, Senhor, nós colocamos ela diante do teu altar, a sua casa, Senhor, a sua família, Senhor, a sua entrada e a sua saída, aonde ele estiver, Senhor, sejam usadas pelo teu poder, Senhor, que elas recebam a tua graça, a tua unção sobre as suas vidas, Senhor. E quando chegar nesse altar ou em outro lugar, Senhor, profetize aquilo que o Senhor colocar no seu coração, e a palavra seja esplanada, haja cura, haja milagre, Senhor, haja, Senhor, o milagre da tua palavra na vida das pessoas. As pessoas possam sair deste lugar abençoada, saiam deste lugar, Senhor, curada, os demônios não se levante, porque tem mulheres de oração neste lugar, Senhor. Nós colocamos a vida das tuas servas, Senhor, aonde elas colocar a planta dos seus pés, cai a tua presença, a unção do teu Espírito desça sobre as nossas vidas, e nós possamos receber a unção, Senhor, que vem do céu. Receba a graça do Senhor, recebe a unção de Deus. Sejam fortes, corajosas,
Sejam fortes, valentes na obra do Senhor, porque é o Senhor que conduz, é o Senhor que te leva. As palavras não são de vocês, mas são do Espírito Santo de Deus. É Ele que coloca, é Ele que trabalha, é Ele que faz o que Ele quer. Esse é o Deus que nós servimos, é o Deus poderoso. Por isso, Senhor, nós colocamos a vida da tua serva diante do teu altar, e elas recebam a unção de Deus sobre ti. Receba a unção de Deus. Sejam abençoadas. Sejam abençoadas. Sejam cheios do Espírito Santo de Deus. Você possam transbordar diante da face do Senhor. Ele conta com vocês. Ele conta com vocês. Por isso, receba aí a unção de Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Obrigado, tá? Obrigado. Deus é fiel. A casa é dele. A igreja é dele. As pastoras são bênçãos de Deus. Ama suas pastoras. Cuida das pastoras dessa casa. Elas estão vivendo muitas coisas por amor à obra de Deus. Aleluia. Ame, cuide, abrace. Perdoa, como foi falado nessa noite. O perdão, ele cura. Em nome de Jesus, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Que Ele cresça, que Ele apareça. Vem, Senhor, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Muito obrigada pela presença de vocês. Nós louvamos, nós bendizemos o nome do nosso Deus, porque Ele é grandioso, Ele é o nosso El Shaddai, amém? Louvado seja o nome do Senhor, porque até aqui, por isso estamos alegres. Até aqui nos ajudou o Senhor, por isso estamos alegres. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. E operando Deus, quem impedirá? E a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Eu e a minha casa servimos ao Senhor. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei os ferrolhos de ferro, dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome e sobrenome. Senhor nosso Deus e Pai, graças te damos por esta noite. Muito obrigada, Senhor, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Te louvamos, Senhor Deus. Nos conceda, Pai, uma noite de repouso e descanso na Tua presença, na Tua paz. Paizinho querido, leva-nos em paz e em segurança, Senhor. E, Senhor, meu Deus, e nos dê um restante de semana abençoado para a glória do Teu santo nome. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o grande amor de Deus, o nosso eterno Pai, e que as infinitas consolações e a comunhão do Santo Espírito do Senhor esteja com cada um de nós, com cada membro da nossa casa, não somente hoje, mas para todos sempre. E a Igreja de Jesus diz: amém. Deus abençoe, a paz do Senhor.